Bom dia, vamos começar nossa leitura. Êxodo 13, versículos 21 e 22. Bom dia, bom dia. E o Senhor, eles já estavam no deserto, né? E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Bom dia, amiga, bom dia, bom dia. Muito lindo, né? A proteção, o cuidado. Deus pensa em todas as coisas, todos os detalhes, né? Ele pensa, né? E foi fantástico, né? Essa caminhada no deserto, o povo vai totalmente vulnerável, vamos dizer assim, né? O povo de Deus vulnerável no deserto, e já estava tudo preparado. Inclusive já tinha um traçado, né? E a conversa nossa hoje aqui qual é o traçado de Deus para o deserto? O que eu devo fazer e quanto tempo vai durar, né? Tem medo do deserto, né? Então quanto tempo dura e o que eu tenho que fazer para sair logo, né? Porque uma coisa que nós estamos entendendo aqui nas nossas conversas, que deserto não é lugar de morar, não é lugar de viver. Do deserto é lugar de passar, é uma passagem. Onde eu estava na escravidão do Egito e eu vislumbro a vida plena que é Canaã, a terra que emana leite e mel, a promessa de Deus para a minha vida. Então eu estou aqui na escravidão, eu vejo a promessa de Deus ali, mas no caminho existe um lugar para atravessar, e isso é o deserto, né? E quando nós não entendemos o deserto, nós temos mais medo do deserto do que da escravidão. Eu já passei por isso, eu sei como é que é, né? A gente tem medo de entrar nesse processo, a gente tem medo de sofrer no processo. E a questão do emagrecimento ajuda muita gente a enxergar isso muito nitidamente, né? Então eu estou aqui, ainda como escrava, né, em relação à alimentação, em relação a estilo de vida. Eu não tenho energia, eu não tenho saúde, minha autoestima está baixa porque eu estou muito acima do meu peso, eu estou num sofrimento que não tem fim, eu estou na escravidão. E aí as pessoas olham para o processo, e o processo então o processo de emagrecimento é o nosso deserto, né? E aí eu olho para o deserto, eu estou aqui acima do peso, sofrendo, doente às vezes, já nova, já com pressão alta, com colesterol, com não sei o que, e eu olho para o deserto, para o processo de emagrecimento, eu tenho medo de sofrer. Olha o que é a escravidão. A escravidão, ela é tão terrível que, estando nessa vida de escravidão, eu tenho medo do deserto, que é o processo. Olha a confusão, olha a confusão. Ontem, né, acho que foi ontem, nós falávamos sobre que quem te prendeu na escravidão vai tentar te confundir. E isso é uma confusão. Essa é uma confusão, quando eu acho que o processo, bom dia quem está chegando aí, o processo me assusta mais do que a escravidão. Essa é uma confusão. Essa é uma voz que veio dentro de mim e está me confundindo. E eu estou começando até desejar mais continuar escrava. E tem gente que passa, bom dia, com alegria, e tem gente que passa a vida inteira no processo de escravidão e morre na escravidão. E eu ontem, acho que ontem nós falávamos, né? Eu posso morrer na escravidão, mas Deus não vai me permitir morrer no processo, porque é da vontade de Deus o processo. Porque na verdade não é o processo em si, o processo é só o caminho, o deserto é só o que me liga ao que Deus verdadeiramente quer. Então uma das coisas que nós precisamos trabalhar muito forte em nós é a questão de confiar mais nos meus planos do que nos planos de Deus, né? Eu acho que eu me amo mais, eu acho que eu tenho planos muito melhores para mim, porque eu sei o que eu preciso, eu sei o que deseja meu coração, do que Deus, né? E Deus está doido, ansioso, esperando a gente confiar mais nele, né? Então o processo é quando eu confio, quando eu me jogo no deserto, eu estou confiando de que Deus me ama e Ele tem o melhor para mim. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, eu estou enxergando pouco aqui hoje, porque eu estou contra a luz, né? Mas vai dar tudo certo no final. Então o traçado original, o que é o traçado original? É o projeto de Deus para o deserto. Deus nunca quis que o povo ficasse 40 anos no deserto. Deus não quer que o meu processo e o seu sejam demorados. Não.
o processo, ele é uma coisa mais curta e ele é pontual, porque Deus é um Deus de linha reta. Então ele já pensa, não, você pode entrar, faz isso, isso e isso, vai dar tudo certo, rapidinho você chega lá, onde eu tenho o desejo para você, o desejo do meu coração que você chegue logo em Canaã. Mas nós confundimos muito as coisas e nós é que atrapalhamos esse traçado. Você quer ver como é que Deus é um Deus tão assim, pronto, rápido, e os negócios são muito simples para Ele? Você acha que uma árvore que não fica questionando como nós questionamos, você acha que uma árvore se esforça em crescer? Pensa aquela árvore mais frondosa, com mais fruto, ou então mais folha, mais linda de todas. Você acha que ela teve sofrimento para chegar naquele ponto? Ela ficou pensando, o que eu vou fazer para ter tantas folhas como minha vizinha tem? Não. O processo de Deus é um processo natural, né? Tudo é natural, né? Uma criança que é gerada, né, no ventre de uma mãe é natural. O neném não fica ali pensando, né? Será que vai dar certo? Será que essa bolsa vai estourar na hora certa? Será que o umbigo realmente está ligado lá? Onde vai vir, né? Esse cordão umbilical está realmente ligado no lugar certo, né? Não é natural. Então o processo dura 9 meses e pronto. Né? Então estão dizendo que é 10 meses agora, né? Mudou tudo, minha filha tá grávida, eu entendi que eu não tô entendendo mais nada, negócio de processo de gravidez, mas enfim, não passa desses 10 meses aí, né? Que dizem que é 10 agora. Mas enfim, o processo de Deus, ele é reto, ele é direto, ele é curto e ele tem sucesso te esperando no final, né? E para entender um pouco mais isso, nós podemos olhar também nas passagens que contam os milagres que Jesus fez, né? Chega uma mulher que sofre há 12 anos com fluxo de sangue, e aí qual é o processo dela? Ela foi atrás de Jesus e tocou. Quando toca, pum, acontece uma cura que ninguém tinha conseguido, né? Um cego de nascença, ele quer ser curado, ele fala com Jesus e pum, tá curado. O outro lá, Jesus faz um barrinho, coloca no olho, pronto, tá curado. Então o processo que Deus tem para nós é um processo curto, é um processo rápido. Por quê? Porque nós já temos dentro de nós todas as ferramentas para vencer. E o que nos faltar, tem a coluna de fogo, tem a coluna de nuvem, tem o maná. Então Deus faz a parte dele muito bem feita e colocou dentro de nós todas as ferramentas para que seja rápido, para que a gente vença isso logo e comece então a viver a vida plena que Ele tem para nós. Mas muitas vezes nós fazemos como o povo hebreu. Um traçado de 40 dias pode virar 40 anos. E nós podemos passar uma vida inteira lutando as mesmas lutas, Que coisa louca isso, né? Quantas vezes eu ou você não podemos dizer, nossa, mas isso de novo? Eu tô de novo passando por isso, mas eu atraí de novo uma pessoa X igual aquela outra pessoa Y. Então nós vamos vivendo histórias repetidas, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui. E essa não é a vontade de Deus, não mesmo, né? Ele quer só resolver que seja rápido, que você entre logo, que eu também entre logo em Canaã, naquelas áreas específicas. Então, o que nós podemos fazer para evitar que 40 dias virem, então, 40 anos, né? O que nós podemos... Nós temos que ter cuidado com as vozes. Não sei se vocês devem ter brincado na infância. Eu brinquei, depois eu até brinquei como dinâmica, né, dentro de recursos humanos, uma situação assim. Imagina que você tem que chegar num ponto X e a pessoa vai vendar os seus olhos, né, colocar uma venda nos seus olhos, e aí ele te roda, né, é uma dinâmica também, é uma brincadeira. Te roda e aí você tem que chegar lá. E tem duas formas de você chegar lá. Se você ir tateando e tentando, você pode ir para o lado totalmente oposto, é ou não é? Né? Então, porque rodou, você não sabe onde é que você está, você entrou ali no processo sem saber onde você está, e aí você pode ir tentando e você pode chegar, pode, mas você pode cair, você pode machucar, um monte de outras coisas. Uma outra forma de você chegar lá no final sem estar enxergando nada é ouvindo uma voz. Então uma pessoa, ela pode falar com você assim, respira, calma, respira, confia em mim. É uma voz, é uma pessoa que vai te orientar. E aí vai falar assim, dá 3 passos à direita. Aí você vira à direita, 3 passos. Aí a pessoa fala, agora calma, respira, não fique nervoso, não fique nervosa. Agora você vai dar 2 passos em frente. E assim a pessoa vai te dando a direção, e se você estiver calmo e tranquilo, você vai chegar naquele objetivo ouvindo a voz certa. E é muito assim que acontece. Só que na brincadeira, às vezes, outras pessoas ficam gritando para confundir a pessoa que está com os olhos, né, com a venda. E quando isso acontece,
a pessoa se perde. E ela não sabe mais qual é a voz que é, porque ela não está enxergando, ela tem só que detectar pela voz, né? E a pessoa se perde. Isso acontece muito, muito, muito com a nossa vida, né? Nós ouvimos vozes que nos levam para o caminho oposto. Então eu penso que eu entrei ali no deserto e que vai ser rápido, e eu começo a ouvir vozes. E que vozes são essas, né? Então a primeira voz que nos atrapalha muito, mas assim, é campeã para nos atrapalhar. A gente fala, às vezes a gente fala assim, Satanás está falando, não sei o que. Na maioria das vezes é a gente mesmo, tá? Não que ele não fale, mas a maioria das vezes é a gente mesmo. Então a voz que mais nos atrapalha é a nossa própria voz. Por que que essa voz, mas eu tô jogando contra mim, que coisa esquisita, né? Por que que a minha voz me atrapalha? Porque a minha voz, ela tá ancorada nas minhas experiências. E aí a voz, ela atrapalha muito, ela começa a falar, tá difícil, né? Nossa, você vai acabar desistindo mesmo. Nossa, você sempre desistiu, né? Só que essa voz, ela vem na primeira pessoa, né? Pra poder você achar que é você que você tá pensando certo, né? Eu sempre desisto, eu não consigo. Nossa, pra mim as coisas são difíceis demais. Eu sempre atraio situações mais difíceis pra minha vida. E aí essa voz, que é a nossa própria voz, que é a voz que mais fala, tanto que quer fazer uma experiência, tenta ficar sem pensar, sem ouvir essa voz, ver se é possível. Não é possível. A nossa voz, ela não para, ela é faladeira, ela fala demais. Mas normalmente, como ela está ancorada nos resultados anteriores, nas suas experiências, ela fala coisa para atrapalhar o seu processo. Então ouvir a nossa própria voz não é uma boa ideia, porque nós só temos as nossas experiências, e se nós queremos viver algo novo, a nossa voz vai levar para repetir algo já vivido, então não vai funcionar. Essa é a primeira voz. E por que é a voz mais perigosa? Não é porque é a voz mais malvada, né? Até porque a gente se ama, né? Não é por isso não, é porque fala o tempo inteiro, fala sem parar. Por isso que é complicada a nossa própria voz. A segunda voz, que é uma voz muito complicada, tem pessoas que ouvem mais e tem pessoas que ouvem menos, que é a voz dos outros, das pessoas que andam conosco, né? Vocês já viram o tanto que as pessoas gostam de palpite na vida dos outros? É chocante o tanto que as pessoas gostam, né? Então você começou um processo, você entrou num processo, você entrou no deserto, começou um processo novo, aí logo vem alguém com a voz dele falando. E essa voz dele vem de onde? 99,9% das vezes vem das experiências dele. Vem das experiências dele. Então assim, é muito complicado ouvir os outros, porque além de depender das minhas experiências, que já não vão me levar para um lugar diferente do que eu já vivi, se eu começo agora a ouvir também a opinião ou as vozes dos outros, né? E muitas vezes nós vamos atrás. E como é que nós vamos atrás? Contando para as pessoas o que está acontecendo conosco. Quando eu conto pra você o que está acontecendo, eu tô abrindo a minha guarda, baixando a minha guarda, eu tô dando pra você o direito de falar o que você pensa. Poucas pessoas têm sabedoria, ou pra não falar, ou pra falar depois de perguntar pra Deus o que eu quero que fale, né? Porque só tem essas duas formas de acertar. Eu calo a minha boca, ou então eu pergunto, Deus, o que eu falo pra ele? O que eu falo pra ela? Né? Aí vem direto do trono. Mas na maioria das vezes, antes de você terminar de falar, a pessoa já está com todo o discurso pronto. E agora ele vai te ajudar a chegar nos resultados dele. Aí você pensa, o resultado que ele tem é o que eu quero? Normalmente não, né? E nesse processo de emagrecimento a gente vê muito isso. A pessoa entrou num processo, está sendo orientada, assim, às vezes por nós, e aí vem sempre alguém dando uma ideia que vai funcionar incrivelmente. E aí a pessoa pode olhar para o resultado daquela pessoa que está com tanto resultado, tanta receita que funciona, né? E olhar ver se funcionou na vida dele, né? Porque se não funcionou, acho melhor não ouvir essa voz. Essa seria a segunda voz, né? A terceira voz que a gente ouve, essa é a voz do inimigo mesmo, né? Inimigo de Deus, né? Que também é nosso inimigo. O que acontece, né? Foi a frase de ontem. Quem te prendeu no deserto, quem te prendeu no Egito, né? Quem te prendeu na escravidão, vai te confundir. Pra quê? Pra você voltar. Eu já fiz isso, sabe? Já voltei pra escravidão. Eu já tive processo que eu comecei. Então eu acordei, consciência. Eu vi que eu estava na escravidão em determinada área e eu decidi iniciar o processo, ou seja, eu decidi entrar no deserto para cumprir. E lá no deserto a gente escuta uma vozinha que é do inimigo de Deus, aquela vozinha que prendeu por anos, longe da vontade de Deus.
E aí vem a vozinha, e essa vozinha também ela usa a primeira pessoa. Então muitas vezes o que eu penso que eu estou falando, na verdade não sou eu, né? Eu sou um idiota mesmo, eu sou fracassado mesmo. Tudo que eu começo realmente eu não termino. Às vezes essa voz pode ser sua, pode ser também do inimigo, querendo te trazer de volta, porque teve um prejuízo, né? Teve uma baixa lá nos números dele, que você estava na escravidão, agora você não está mais, você não faz parte dos números. Foi isso que Faraó fez com o povo de Deus. Então Moisés consegue finalmente, né, acordar esse povo, aumentar a consciência e colocar essas pessoas no deserto, né, na estrada. Quando eles estão pegando a estrada, Faraó fala, não, peraí, ué, agora baixou demais nossos números aqui, né? Eu preciso de volta desse povo, vamos atrás desse povo. Eles não concordaram, né? O Faraó e o povo dele não concordou de perder o povo. Então muitas vezes é isso também que o inimigo faz comigo e com você. Ele não concorda que nós acordamos e ele sabe quem nós somos. Às vezes nós mesmos não temos tanta certeza de que nós somos imagem e semelhança do Criador, que nós somos filhos, né? Se filhos, herdeiros. Ele sabe da nossa identidade, mas muitas vezes não. Pode ser que nós não tivemos ainda revelação. Que uma coisa é você pegar, está escrito aqui na palavra, isso que eu estou falando está escrito na palavra, mas isso aqui é letra. E se eu não tenho revelação, só vira uma historinha, porque na minha vida não tem essa realidade. Então, se eu não vivo como filha, eu não tenho ainda realidade, eu não tenho revelação. E isso deve ser um assunto para muita oração. Buscar de Deus, pedir a Deus essa revelação. E é o Espírito Santo que me convence. Isso também está escrito na palavra. Ele me convence que sou filha, e se filha, herdeira de tudo. Só que quem me prendeu lá atrás, nessa ignorância, vai fazer de tudo para que eu volte para o status anterior. E eu continue lá. E muita gente faz isso, muita gente faz isso. Pessoas que vão pro deserto, vão pro processo, depois voltam para uma vida de escravidão. E ali pode ser, como aconteceu comigo, que logo depois acorda de novo e torna a ir pro deserto, fala, não aceito, não, eu vou tentar de novo, né? Eu vou fazer de novo. Ou então pode ser que nunca vá de novo pro deserto por medo de sofrer. E não percebeu que na verdade já está sofrendo por anos, preso longe da vontade de Deus, né? Então, agora a última voz. Então nós falamos da nossa própria voz, que é ancorada nas nossas experiências, a voz dos outros, que é ancorada nas experiências dos outros, a voz do inimigo, que não quer perder, que nós já ficamos tanto tempo na escravidão e ele não quer nos perder, e a quarta voz é a voz de Deus, que na verdade é a voz que às vezes a gente menos ouve, principalmente quando nós estamos fragilizados. É a voz que a gente menos ouve. Só que essa voz simplesmente é a voz que sabe fazer chegar em 40 dias e não em 40 anos. Então a voz que conhece a história, a voz que sabe do caminho, a voz que é capaz de remir o tempo, ao invés de 40 anos, 40 dias, essa voz é muitas vezes a voz que nós temos mais dificuldade de ouvir. E é ela que tem todos os segredos, né? Então, se nós queremos passar rapidamente pelo processo, se nós queremos realmente chegar mais rapidamente, bom dia, Liane, mais rapidamente lá onde Deus tem o projeto para nós, a vontade dele, boa, perfeita e agradável, o que nós mais precisamos fazer é diariamente sentar nos pés dele, pedir o Espírito Santo de Deus que dê revelação. O que eu devo fazer? Qual é o próximo passo agora? E ele vai revelando de passo em passo o que nós devemos fazer para chegar mais rápido, lá onde tudo já está pronto. Então, a primeira coisa, nós temos que acreditar que Deus tem o melhor para nós. Nós temos que acreditar que os planos de Deus são maiores que os nossos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Canaã, que é a terra prometida, foi prometida para mim e para você, que somos herdeiros, nós somos filhos herdeiros. Então, se eu acredito em tudo isso, eu busco dele, então, essa sabedoria. É isso que é a sabedoria. A sabedoria nada mais é do que beber direto da fonte, do que ouvir essa voz. E isso é treino, e isso é consistência, é todos os dias estar nos pés do Senhor, todos os dias ter um momento de intimidade, todos os dias buscar dele. E sim, ele vai nos mostrar como chegar mais rápido.
na vontade dele que é boa, perfeita e agradável em todas as áreas da nossa vida. Obrigada pela sua companhia, ficamos por aqui hoje com muita alegria no coração, um dia que o Senhor já preparou, que já fez para nós, né? Nós temos a vitória nele hoje, nessa quarta-feira. Deus abençoe sua vida e até amanhã no Thanks God Every Day às 7 horas da manhã.